Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para mostrar aportes da minha carteira. Mês de outubro começou bem, tá? Para ser bem sincero, inclusive mês do meu aniversário, faço aí no dia 19 de outubro aniversário, ok? E aí entrou um mês interessante, por quê? Porque eu comecei fazendo aportes fortes, tá? A verdade foi essa. No último vídeo aqui do canal, acabei mostrando o aporte que eu fiz para vocês em Taese e Banco do Brasil, que eu fiz no mesmo dia. E aí, cara, o tempo foi se passando, na verdade passou um dia, o mercado continuou reagindo, na minha opinião, negativamente, abrindo mais margem de segurança nas empresas que eu gosto, e aí decidi por comprar, sabe o que, gente? BB Seguridade. Fazia tempo que eu não comprava. É, não dá pra dizer assim que frente ao meu preço teto é uma barganha, não dá pra dizer isso, mas assim, se eu fosse calcular o preço teto de forma projetiva, seria uma barganha. Tá? Eu vou mostrar pra vocês racional o porquê. E é aquilo, cara, eu não fico tentando prever o que vai acontecer. Pra ser bem sincero, eu vou comprando quando tá abaixo do preço teto. Por quê? Porque eu tô olhando para receber a renda passiva através daquele investimento. A renda passiva através daquelas ações. E só para você ter uma noção, no ano de 2024, que é o ano que a gente está aqui, mais ou menos, tá? A gente deve receber uns, pelo menos o que o mercado aqui nos diz, né? Uns 2,50, 2,80 aí por ação, que na minha opinião tende a ser bastante interessante, tá? Pelo menos essa é a minha opinião, ok? Então, pô, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative o sino. Vou mostrar para vocês aqui algumas projeções, tá? De dividendos que o pessoal acaba tendo aqui para a BB Seguridade para os anos seguintes também, tá? Só para você ter essa noção de projetivo. E aí, cara, você toma a sua decisão depois. Existe, a gente sempre sabe, né, que existe essa volatilidade grande aí de, de dividendo, tá? E projeção, para ser bem sincero, mas eu ainda acho que vai ser um ano interessante. E eu acho que, se eu não me engano, eu falei 2,50, mas na verdade está previsto aí 3,50 mais ou menos, tá? De 3 a 3,50 reais. Daí eu que falei errado, tá? Tava olhando aqui o ano errado, ok? Tava olhando o ano passado. Mas enfim, gente, melhor ainda, tá? Me desculpa esse pequeno erro. Eu fiquei até achando estranho, aí acabei de abrir aqui e olhei o ano errado. Então, mais ou menos aqui para o ano de 2024, projeção de analista de 3 a 3,50, esse aqui é o range, tá? A gente vai mostrar também projeções para vocês aí para os anos de 25 e 26, e aí você tem uma noção um pouco mais geral de BB Seguridade, certo? Então vamos lá. Ah, inclusive, vire membro do canal se você não for membro ainda. Você tem acesso à minha planilha de preço teto, você tem acesso às minhas lives, aos meus vídeos exclusivos, à minha comunidade do Telegram, é bem legal. Tá, o meu aporte em BB Seguridade foi aqui a 35,04 mil reais, tá? Um aporte fraco, normal, como eu sempre faço aqui normalmente. Seguido aí dos aportes que eu tinha feito em TRPL e BBAS, tá? Então, só no mês de outubro aqui eu já aportei uma quantidade bastante interessante. Quase aí, eu diria, de quase 6 mil reais, né? Se eu não me engano aqui, 5 mil e pouquinho, tá? Ou seja, começamos o mês bem aqui na carteira pública. 174 mil reais, quase 175 mil reais aqui de saldo bruto, tá? Carteira composta pelos mesmos ativos. Eu confesso, vou falar aqui para vocês, tá? Que, pô, eu gostaria de ter mais elétrica na minha carteira. A minha vontade é essa. Eu gostaria de ter uma CEMIG, por exemplo, ou que até uma CPFL. Eu fico com essa dúvida. Só que aí, cara, é aquilo que sempre me volta. Pô, eu já tenho posição montada em algumas empresas, por que não crescer essa posição? Só que outras pessoas estão me falando, pô, Bruno, mas é mais óbvio você ter uma CEMIG agora, em vez de você crescer em Taesa. E eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, tá? Sempre falei para vocês que eu posso ter até 12 ativos na minha carteira, que eu considero ser o número máximo. Tenho 8. E aí fico nessa dúvida. Então, se você quiser tentar me ajudar aí com uma opinião, comenta aqui embaixo o que você faria. Claro, suponha que você gostaria de elétrica, sabe? Porque é o que eu quero. Você colocaria na sua carteira hoje, se ela fosse igual a minha aqui, uma CEMIG ou uma CPFL, olhando para o que eu já tenho? Coloca aqui o comentário, vai ser legal. Mas enfim, gente, eu acabei aportando em BB Seguridade, quase chegando aqui às 1.000 ações, que é a minha primeira meta em número de ações aqui para cada empresa é 1.000, tá? Então, BB Seguridade aqui quase chegando nas minhas ações. Hoje, mais de 30 mil reais aplicados nessa posição, a um médio de 31,24. R$ 35 é o que está o preço atual, mais ou menos foi quando eu comprei na sexta-feira. E aí, olha só que interessante, tá? O meu preço teto de BB Seguridade, para você ter uma ideia, ele é um preço teto usando a média histórica de 19 a 23 e de 37. 38 arredondando aqui, tá? Ou seja, tem margem de segurança hoje. Só que olha que interessante, tá? Se a gente olha para projeção dos analistas, e aqui eu peguei a do BTG, mas o range, como eu falei para vocês, só para 2024 é de 3 a 3,50, 3,60 mais ou menos. Cara, o BTG está em 3,65 de dividendo para 2024. Em 2025, 3,90, melhorando, tá? Em 2026, 3,97, ou seja, quase R$ 4. Se você fosse estimar aqui o yield de 6% para calcular o preço teto, gente, olha o preço teto
de BB Seguridade. É muita, muita margem, tá? Se você fosse usar o cálculo projetivo. Como eu sei que aqui é projeção, pode ter um viés de... às vezes o cara tá muito otimista, pode ter muita volatilidade e tudo mais. Cara, eu gosto de usar o histórico. Mas se você usar o histórico e você pega anos ruins, né? Como é o caso aqui de 2020, como é o caso de 2021, para colocar na média, para fazer com que a sua média desça. Olha aqui, gente, é 38. Então, assim, na minha opinião, tá muito óbvio ainda comprar a BB Seguridade, tá? É uma empresa que tende a... E, na verdade, na história, né? Trazer um pouco menos de volatilidade no resultado, um pouco menos de volatilidade no dividendo, tá? Aqui foi o caso de pandemia, né? Difícil de falar, tá? E num cenário, que é o que a gente está vivendo agora, que é um cenário de alta de juros no Brasil, cara, tende até a ser bom para a empresa, você entende? Tende até a ajudar, porque o lucro vindo ali do seu resultado financeiro tende a aumentar cada vez mais. Então, assim, tenho na carteira, é uma empresa boa, vai me pagar ainda um dividendo, muito possivelmente aí, muito possivelmente não, com certeza, tá? Vai ser pago aí no começo do ano que vem, referente ao segundo semestre de 2024. E, cara, a gente tem um cenário no final de 2024 aqui que é um cenário bom para o resultado da empresa. Então eu sei que, eu entendo até algumas pessoas que falam, ah, Bruno, pô, mas tá com pouca margem e tal. Em que ponto tá com pouca margem, entendeu? Porque, veja, eu mostrei para vocês, projetivamente, tem margem. Historicamente, tem margem. Então, o que é pouca margem para você? Eu sempre gosto de ficar indagando um pouco para você realmente ver se faz sentido o que você está querendo. Ou se às vezes você está só copiando alguém, às vezes de forma inconsciente, entendeu? Então, gosto de BB Seguridade. Eu acho que é um ativo e seguradoras entre Caixa e BB Seg. Eu ainda acho que BB Seg é uma posição mais vencedora nesse sentido, que eu acho que é mais óbvia de aporte, para ser bem sincero. Mas não nego o fato também, se você quiser ter caixa. O que eu acho que você deveria sempre focar, pelo menos no começo da sua carteira, como é o caso da minha aqui, setores best. Banco, seguro, elétrica. E você pode, que se quiser, ir um pouquinho para commodity. Colocar um pé ali. Mas talvez não precisa nem no começo ir para commodity, a verdade é essa. E aí eu fiz aquele questionamento e falei, pô, gente, eu queria colocar mais uma elétrica na carteira, porque como eu tô com pouca margem em TRPL e Taesa, eu acabo deixando de aportar tanto nessas empresas, você entendeu? E aí eu acabo tendo uma concentração maior no setor financeiro aqui, com BBAS e BBSEG. Então, se eu colocasse mais uma elétrica na carteira, como é o caso de uma CEMIG, que já é uma boa pagadora de dividendo, e eu estaria entrando um pouco mais na exposição à geração e distribuição, que eu já faço isso com o Elet, mas Elet é uma posição menor na carteira, justamente porque ela não é uma boa pagadora de dividendos hoje, existe muito mais dúvida, né? Ou seja, muito mais incerteza. Eu acredito muito na tese, tá? Por isso que eu tenho na carteira. Mas CEMIG já é uma boa pagadora, entendeu? Então, só trazendo essa visão, porque quem sabe, né, eu faço esse movimento. Eu sempre gosto de ficar pegando a opinião de todas as pessoas, tá? Não decidi nada, inclusive falei disso com os membros do canal uma vez. Aí o pessoal falou, não, foca em TRPL e tal. Mas agora voltou essa dúvida. E é normal ter, é uma dúvida boa. Não tenho pressa, não tenho pressa para comprar nada. Quanto mais informação eu vou pegando, quanto mais eu vou me indagando aqui, acho que melhor acaba sendo para mim também, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que você acha. Tamo junto, até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou, fui.